Glória a Deus. Amém, meus irmãos, bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe também você que, porventura, está nos visitando nesta manhã. Que Deus abençoe também a sua vida com poder e graça. E que o Espírito do Senhor possa falar e ministrar também ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Então, irmãos, é com muita alegria que nós daremos continuidade à exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Carta essa, meus irmãos, que é uma bênção para a vida da igreja, é uma bênção para aqueles que crêem em Jesus, é uma bênção para aqueles que desejam permanecer firmes, constantes e frutíferos na sua caminhada junto a Cristo. Carta de Filipenses, meus irmãos, nós tivemos início no domingo passado, onde o pastor Glaico nos trouxe algumas informações muito importantes acerca da carta, nos trouxe algumas realidades e, de uma forma bem específica, nesse primeiro capítulo do livro de Filipenses, nós iremos dar continuidade ao tema que o pastor Glaico nos trouxe no domingo passado, intitulado A Alegria pelo Avanço do Evangelho. Então, o primeiro capítulo, meus irmãos, nós vamos estar falando acerca desta alegria do apóstolo Paulo pelo avanço do Evangelho. Domingo passado, o pastor Glaico ministrou do versículo 1 ao versículo 11, e hoje nós vamos falar do versículo 12 ao versículo 26. Amém? Mas antes vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre a tua palavra essa, Deus, que é tão importante, vital para as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo, meu Pai querido, possa ajudar a cada um de nós, ó Deus, a compreender a tua vontade, ó Deus, a compreender aquilo que está, ó Deus querido, ó Deus, por detrás das letras, por detrás das palavras. Que o teu Espírito Santo nos ajude na compreensão, ó Deus, dessa riqueza insondável que temos, que é a palavra do Senhor. Nos abençoe neste momento. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Bom, então, meus irmãos, antes de nós entrarmos no versículo 12, é importante nós fazermos aqui uma conexão com a carta, uma conexão com as informações prévias, né, que o pastor Glaico também nos trouxe no domingo passado, para que, a partir de então, a gente entre a partir do versículo 12 para a exposição deste domingo, ok? Primeiramente, irmãos, é importante a gente ter uma visão de forma que a gente consiga se situar dentro do contexto, né? Então, nós vemos, irmãos, que quem escreveu a carta aos Filipenses foi o apóstolo Paulo, né? Mas é importante, irmãos, nós entendermos que Paulo só escreveu essa carta aos Filipenses porque Deus, na sua infinita soberania, mudou os planos que estavam no coração de Paulo. Paulo, inicialmente, ele não tinha a intenção de ir para a região chamada da Macedônia. Paulo, inicialmente, ele tinha o objetivo de ir fazer missões e levar o evangelho para a Ásia. Mas, num determinado momento, o Senhor, ele colocou, de fato, a sua vontade soberana sobre a vida de Paulo naquele momento e também sobre o propósito, obrigado, irmã, o propósito que Deus, ele havia para a vida de Paulo. Então, Deus, ele muda este rumo dessa viagem missionária que Paulo, ele tinha em seu coração de ir para a Ásia, e Deus, então, muda todo este rumo para que Paulo possa, então, ir para a Europa. Então, ou seja, foi uma mudança radical. E aí nós vemos, né, meus irmãos, que o coração do homem, conforme
diz a palavra de Deus, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa, a resposta final e derradeira sempre vem do Senhor, porque Ele é soberano. Amém? Então, meus irmãos, em Atos, capítulo 16, do versículo 9 ao 12, vou ler aqui de uma forma mais dinâmica, as leituras que eu fizer vai estar na versão ARA. Diz o seguinte: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Irmãos, guarde essa palavra aqui, primeira do distrito e colônia. Tá? Então nós percebemos aqui, Paulo, ele já estava a caminho de uma parte da região da Ásia. Deus então dá aquela visão para ele de um homem da Macedônia, pedindo que Paulo pudesse ir para a região da Macedônia para ajudá-los. Paulo, sendo sensível à voz do Espírito Santo, entendeu de fato que era Deus o chamando, Deus mudando o rumo daquela sua viagem missionária, e aí Paulo então, ele juntamente com seus companheiros, Lucas, Silas e também Timóteo, eles foram então para a região então de Filipos, Lucas, Timóteo e Silas. Então nós vemos, irmãos, que a partir de então, nós vemos que Paulo ele começa agora a dar início a uma nova trajetória dentro da sua visão missionária. Então nós percebemos, irmãos, que a cidade de Filipos, por isso o nome Filipenses, que são os habitantes, os patos da cidade de Filipos, ela era uma cidade muito importante, era uma cidade estratégica, tá? Filipos, irmãos, foi a porta de entrada para a Europa. Tá? Filipos era uma cidade que fazia a conexão, era uma ponte entre a Ásia e a Europa. Naquela ocasião, para se chegar à Europa, ou para se chegar da Europa para a Ásia, obrigatoriamente precisava passar pela região de Filipos. Era uma região, ficava a cerca de 13 quilômetros do mar Egeu, era uma cidade de colina, era uma cidade muito estratégica, por quê? Pelo fato dela ser a ponte de ligação entre os dois continentes e entre o Ocidente e o Oriente, toda a parte comercial entre Ásia e Europa passava por Filipos. Então Filipos era uma cidade rica, era uma cidade próspera, era uma cidade economicamente muito estratégica, era uma cidade que ela era, irmãos, muito bem vista naquele dia. Cidade das oportunidades, cidade dos negócios. Tá? Mas é importante também nós entendermos a origem dessa cidade. Originalmente, Filipos não se chamava, irmãos, Filipos. Tá? Essa cidade, ela foi, na verdade, conquistada pelo rei Filipe da Macedônia, que era o rei do Império Macedônico, ou seja, o império de origem helenística, grega, ou seja, no ano de 358, Filipe da Macedônia, ele invade esta cidade que era dominada na ocasião por um povo chamado de Trácios. Então, Filipe da Macedônia invade essa cidade, e aí essa cidade passa a ter o seu nome, Filipe, e para o grego, Filipos. Então, em 358, essa cidade, ela recebe o nome de Filipos. Quando foi no ano de 108 a.C., Filipos se tornou uma cidade dominada por Roma, pelo Império Romano. E quando foi no ano de 42 a.C., houve, então, irmãos, uma grande batalha na cidade de Filipos. Uma das batalhas mais importantes
durante o tempo de domínio do Império Romano naquela região. Dois grandes líderes, chamados de Marco Antônio e Augustus, eles travaram uma grande batalha contra os conspiradores da morte do imperador Júlio César. Esses dois conspiradores chamavam o sobrenome deles, né? Brutus e Caius. Então, nessa batalha, eles venceram esses conspiradores, venceram esse exército, e a partir de então, a cidade de Filipos, ela se tornou, meus irmãos, uma cidade de grande destaque. De grande destaque. Por quê? Porque ela recebeu um título dado pelo imperador romano, chamado, né, de Ius Italicum, que era um título que o imperador romano ele concedia às cidades importantes do império, para que essa cidade ela pudesse receber inúmeros benefícios jurídicos, políticos, sociais, como se fosse em Roma. Então a cidade de Filipos, ela se transformou numa pequena Roma, numa mini Roma. Então Filipos, o que se respirava em Filipos era a cultura romana, eram as vestes romanas, era a língua romana. Tinha grego, mas oficialmente se tornou aí o latim. Filipos passou a gozar de grande privilégio durante todo esse período de domínio do Império Romano. Então, Filipos, ela se tornou ainda mais fortalecida. Tá? E apenas como informação histórica, irmãos, que eu acho interessante nós também fazermos algumas ligações de alguns fatos bíblicos com a história universal, né? Com a história que nós aprendemos, né, na escola, que está disponível também aí nas bibliotecas. É interessante. Primeiro fato histórico é o Filipe da Macedônia, meus irmãos, ele foi o pai de Alexandre Magno, que não é o Magno da Fatinha, né? Mas Alexandre Magno, que foi o grande Alexandre o Grande, né? Essa grande figura histórica, o grande rei imperador do Império Macedônico, que nos seus dias avançou e conquistou boa parte da terra conhecida, mantendo o seu domínio sobre parte da Ásia, Europa, parte da África através do Egito e Índia. Por isso que, em sua homenagem da cidade de Alexandria, do Egito, foi a cidade que foi dada em homenagem ao seu nome, lá foi construída, né, a maior biblioteca da antiguidade, biblioteca que reunia todos os saberes, né, da época, saberes da ciência, da filosofia, das artes, saberes culturais de povos. Era considerado, irmãos, a maior biblioteca de toda a antiguidade. Porém, infelizmente, ela foi destruída por causa de um incêndio e se perdeu tudo, né? E o segundo ponto, também para nos conectarmos com relação à história, essa batalha que eu comentei com os irmãos em 42 a.C., na cidade de Filipos, este militar Marco Antônio, né, e Augustus, eles batalharam juntos, mas depois se tornaram inimigos. E aí, Augustus, ele venceu numa batalha, 9 anos depois, Marco Antônio, que tinha se aliado com a rainha Cleópatra, né, do Egito, e aí Marco Antônio vence essas batalhas e ele se torna, então, o novo imperador de Roma. Tá? Então é interessante a gente fazer algumas conexões da história com a nossa realidade bíblica, para que a gente possa ter um pouco mais assim de conexão e sinergia, né, com aquilo que nós estamos falando. Bom, pois bem, irmãos, na cidade de Filipos, nós vemos também que ali aconteceram as 3 primeiras conversões de maior destaque e que foram relatadas no livro de Atos. Tá? Nós vemos que foram relatados ali a conversão de Lídia, né? Ou seja, Lídia, vendedora de púrpura, comerciante, e que foi uma pessoa que ajudou muito o apóstolo Paulo na sua viagem missionária. Nós vemos ali a libertação daquela jovem, né, que era utilizado como fonte de ganho através de um espírito de adivinhação
por causa dos seus donos. Então ali Paulo a liberta. E nós vemos também a conversão do carcereiro, né, lá em Atos capítulo 16, onde nós vemos, né, a grande fala de Paulo sobre a pergunta do carcereiro. Os irmãos conhecem a história, né, então não vamos adentrar, mas ali, irmãos, é importante trazer um fato para fazermos também a conexão com Filipos. Os irmãos devem se lembrar que depois que Paulo e Silas estavam ali presos, eles foram açoitados, foram acorrentados, né? E aí depois eles foram libertos de uma forma sobrenatural. Nenhum dos presos fugiram. Quando o carcereiro entra ali, ele não vê os presos e ele tenta suicidar. E aí Paulo grita: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Então o carcereiro fala para Paulo: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E aí vem aquela frase que é uma frase muito abençoadora: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí depois que Paulo ele é solto, a pedido dos magistrados da cidade, então na hora que Paulo vai ser solto, eles falam: olha, vocês estão soltos, vocês podem ir embora. E aí Paulo fala: o quê? Só isso? Vocês nos prendem, vocês nos açoitam, vocês fizeram tantas coisas com a gente e agora é só isso? Vocês estão soltos, tchau e bênção? Não. Ó, quero falar uma coisa para vocês. Eu sou cidadão romano. Vocês lembram dessa fala de Paulo? Por que Paulo falou isso, irmãos? Por causa de todo esse contexto ali de Filipos. Filipos era uma mini Roma. Então, o cidadão romano, ele era tratado de forma diferente. Ele tinha direitos, ele tinha privilégios. E ele merecia ser tratado com outro nível de dignidade, com outro nível de processo. Por isso que quando Paulo falou: eu sou cidadão romano, aqueles homens enviados pelos magistrados tremeram na base, porque, puxa vida, pisamos na bola com um cidadão romano. Isso é digno até de pena de morte. Por isso que eles ficaram loucos, apavorados, por causa desse contexto. Filipos era uma mini Roma e Paulo era um cidadão romano, né? Bom, caminhando aqui, meus irmãos, o que acontece? Paulo ele ficou então preso em Roma durante 2 anos, do ano 60 ao ano 62. A prisão de Paulo, meus irmãos, ela se deu em 2 etapas. Na primeira etapa dessa prisão, a prisão de Paulo era uma prisão com um certo benefício. Paulo, ele ainda podia receber visitas domiciliares. Já na segunda metade, na segunda etapa da sua prisão, ele passou a ser considerado um criminoso de alta periculosidade. Então, ou seja, foi mais severa a sua prisão. Tá? E da prisão, ele escreveu a carta aos Efésios, escreveu Filemon, né? E escreveu também aos Colossenses e Filipenses, no final do ano 61. Tá? Então, Filipenses foi escrito de Paulo na prisão ali em Roma. E já na sua segunda etapa, ele escreve a sua última carta. Para quem? Para o seu filho na fé, Timóteo. Então ele escreve a segunda carta a Timóteo já em tom de despedida, já sendo sabedor que ele seria sentenciado à morte. Então ele escreve a Timóteo, passa as suas orientações finais, já em tom de despedida. 2 Timóteo 4, versículos 6 e 7, Paulo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, essa foi a última carta que Paulo escreveu e foi da prisão lá em Roma, da segunda parte da sua prisão, que foi mais austera. Foi uma prisão assim, com um nível de agressividade, né, maior frente à condição que Paulo se encontrava. Então ele escreve para Timóteo, praticamente se despedindo do seu filho da fé, porque ele sabia que ele nunca mais o veria, né? Bom, então, meus irmãos, feito isso, é importante a gente estar falando para a gente se contextualizar um pouco mais acerca do tema, né, que nós estamos falando. Bom,
Pastor Glauco nos falou no domingo passado, irmãos, que a carta aos Filipenses, ela é uma carta chamada Carta da Alegria. Então vamos falar todo mundo junto, como um povo alegre? Filipenses é considerada a carta da Alegria. Então fala para o seu irmão, Filipenses é a carta da alegria. Então fala para ele, eu quero te ver alegre. Isso. Então é aquilo, né, irmão? Se vamos falar de uma carta de alegria, então nós temos que estar alegres. Amém? Então vamos lá. Então por que que Filipenses é considerada a carta da alegria? Bom, a carta aos Filipenses é considerada a carta da alegria porque Paulo expressa alegria nos seguintes sentidos: alegria em oração, alegria no fato de Cristo ser pregado, alegria na fé, alegria na fraternidade cristã e na comunhão entre os irmãos, alegria no sofrer por Cristo, alegria de receber e de honrar um servo de Deus, no caso Epafrodito, alegria de quem está em Cristo, alegria em ganhar vidas para Cristo e também alegria em ser suprido as suas necessidades. Tá? Então, durante esses 4 capítulos, né, aqui da carta, Paulo ele vai usar sempre a palavra alegria, gozo e regozijo. Então, por isso que essa carta ela é considerada a carta da alegria. É considerada, irmãos, a carta do Novo Testamento a que mais transmite alegria. Tá bom? Bom, feito isso, irmãos, vamos então aqui para a exposição do versículo 12 até o versículo 26, onde para facilitar aqui o nosso entendimento, nós vamos dividir em 3 blocos. Tá bom? Vamos dividir aqui em 3 blocos do versículo 12 ao versículo 26. O primeiro bloco, meus irmãos, vai do versículo 12 até o versículo 18. É o maior bloco onde nós vamos concentrar assim, um pouco mais de tempo do que os demais. O primeiro bloco, irmãos, ele vai dizer o seguinte, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aqui, meus irmãos, nesse bloco, Paulo ele vai começar a falar o seguinte, que o Evangelho, ele é mais importante do que o obreiro. O Evangelho, ele é mais importante do que o crente. E a divulgação do Evangelho é mais importante do que a vida do crente. Nesse bloco, Paulo ele vai estar mostrando isso. Então aqui quando ele fala, eu quero ainda cientificar-vos, eu quero dar conhecimento a vocês, tá? De que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aqui, irmãos, é importante nós observarmos um ponto importante. Primeiramente, Paulo, ele não começa aqui essa sua fala aos irmãos apelando para a autopiedade. Paulo, irmãos, ele estava preso, injustiçado, passando por algumas privações, a começar da liberdade. Mas Paulo, ele não começa falando ali para os irmãos, olha, orem por mim porque eu sou um pobre coitado. Orem por mim porque Deus esqueceu de mim. Orem por mim porque eu estou passando por tantas coisas e eu sou servo de Deus e não deveria passar por isso. Orem por mim porque eu sou o apóstolo Paulo e o meu lugar não seria aqui. O meu lugar deveria ser outro. Olha, pessoal, a minha situação. Vê se eu estou sendo tratado com dignidade. Então, Paulo, irmãos, ele não começa apelando para a autopiedade, né? Ó, irmãos, orem por mim, pobre de mim, coitado de mim, pobrezinho de mim. Não. Mas Paulo, irmãos, ele começa, né, a falar num outro tom. Ele começa a mostrar para os irmãos, ao dizer, meus irmãos aqui da cidade de Filipos, eu quero dar ciência para vocês de que
tudo que me aconteceu, aí a gente pergunta, mas o que aconteceu com Paulo? Quais acontecimentos Paulo se refere aqui? Os acontecimentos que Paulo se refere aqui, meus irmãos, refere-se a toda a trajetória que Paulo ele teve até chegar ali em Roma. Porque desde quando Paulo se converteu, quando ele teve encontro com o Senhor Jesus, e quando Jesus falou ali para Ananias ir até a cidade onde Paulo estava, já cego, o Senhor Jesus ele fala, olha, eu vou mostrar para Paulo o quão é precioso sofrer por causa do meu nome, e ele é um vaso importante, porque eu vou levar ele a pregar para reis, para governadores, eu vou levar ele para pregar para os gentios. Então, irmãos, desde este momento, tudo aquilo que aconteceu na vida de Paulo tinha um propósito. Qual era o propósito? Que ele pudesse chegar até Roma. E para que ele pudesse pregar em Roma e pregar para pessoas estratégicas em Roma, era necessário Paulo passar por tantas coisas. Então, 2 Coríntios, lá no capítulo 11, Paulo ele vai falar tudo aquilo que passou com ele. Eu fui açoitado, eu fui preso, eu fui perseguido, eu fui enganado, eu fui caluniado, eu passei fome, eu passei frio. Eu sofri perigo entre os políticos, sofri perigo entre os religiosos, sofri perigo entre os falsos irmãos. Eu fui incompreendido, eu fui apedrejado, eu sofri naufrágio, fiquei à deriva no mar. Eu passei tudo isso, mas tudo isso que me aconteceu teve um propósito. E aí Paulo ele começa a falar, irmãos, da soberania de Deus, a qual nós devemos compreender. Que tudo aquilo que acontece conosco, Deus tem um propósito. Tudo aquilo que acontece na sua vida tem um propósito. Amém, meus irmãos? Seja a situação que você está passando, Deus ele pode e vai convergir isso para o cumprimento do seu propósito, da sua vontade soberana. E há também situações que ele vai criar na sua vida, para que o propósito dele se cumpra. Então Paulo ele começa a falar isso no versículo 2. Tudo aquilo que me aconteceu foi com um objetivo, para o avanço do Evangelho. Amém, irmãos? Então nós temos que entender isso. Tudo aquilo que acontece na sua vida, irmãos, não devemos murmurar, não devemos reclamar, não devemos ficar chorando as pitangas, mas devemos entender, se eu estou passando por isso, e se não é pecado da minha parte, se não é consequência do meu pecado, das minhas decisões erradas, das minhas atitudes erradas, se eu estou aqui caminhando firme com Cristo e eu estou passando por situações de adversidade, é porque Deus tem um problema, é porque Ele quer ser glorificado na minha vida e é porque Ele quer glorificar o nome dEle através da minha vida. Amém, irmãos? Então Paulo ele começa a falar isso, né? Então esse primeiro bloco é chamado o Evangelho e o Obreiro. É o nome desse primeiro bloco, né? Então, meus irmãos, e Paulo, ele também, ele não se considerou ali como uma pessoa digna de autopiedade, e também ele não está ali, meus irmãos, falando acerca de que o que estava acontecendo com ele era perseguição do diabo, era a fúria do diabo. Irmãos, orem por mim, porque o diabo está furioso. Irmãos, eu estou aqui preso, é porque o diabo tem levantado pessoas para me prejudicar. Irmãos, orem por mim para que Deus quebre as cadeias do diabo sobre a minha vida. Não, irmãos, Paulo, ele não apela para isso, sabe por quê? Porque Paulo, meus irmãos, ele era um homem experimentado, ele era um homem maduro na fé, era um homem com intimidade com Deus, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que caminhava na presença de Deus, era um homem que tinha discernimento. E por isso, ele sabia que a vida dele era, sim, alvo de perseguição do diabo. Ele sabia que o diabo se levantava contra a sua vida. Ele sabia que os demônios o perseguiam. Ele sabia que o diabo fazia de tudo através de pessoas e circunstâncias para que ele não
cumpriste o propósito de Deus na sua vida. Ele tinha toda essa plena consciência. Mas ao relatar que dessa forma, irmãos, que tudo que aconteceu a ele tinha um propósito, que era o avanço do Evangelho, Paulo ele está aqui, irmãos, atestando. Em outras palavras, eu sei que o diabo me persegue, que o diabo é furioso com a obra do Evangelho, eu sei de tudo isso. Mas eu me apego à soberania de Deus, e o poder de Deus na minha vida sobrepõe a intenção, a vontade e os ardis do diabo. Então eu não me preocupo com o diabo, eu me preocupo com a expansão do Evangelho. Amém, irmãos? Então, ou seja, Paulo começa a nos ensinar isso, de uma forma tão profunda, de uma forma tão preciosa, que a gente precisa trazer para as nossas vidas. No versículo 13 ele fala, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, meus irmãos, Paulo, enquanto ele estava ali preso, Paulo, ele não estava pensando em como eu vou fugir da cadeia. Como eu vou fugir da prisão? Porque o evangelho tem que ser pregado, eu tenho que estar livre para poder falar de Jesus. Paulo, irmãos, não ficou maquinando isso na sua cabeça. Ele não pensou em como ele iria ludibriar as suas cadeias. Mas Paulo, irmãos, ele estava ali pensando e estava se colocando nas mãos de Deus. E Paulo, certamente, ele falava o seguinte: Senhor, eu estou preso aqui nessas cadeias. Eu não tenho mais a minha liberdade. Eu não tenho como ir e vir. Mas eu estou aqui para te servir. Como que eu posso te servir aqui na cadeia? E aí, meus irmãos, Deus direcionou Paulo. Porque Deus é soberano. Lembra das palavras de Jesus: Paulo me é um vaso precioso e eu vou levá-lo para pregar aos grandes, aos poderosos, eu vou levar ele para pregar para governadores, ele vai pregar para os grandes. Paulo, irmãos, então ele foi agraciado. E Deus criou uma situação que ele pôde pregar para 2 grupos de pessoas ali. A guarda pretoriana. Quem era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana, meus irmãos, era a guarda de elite do imperador romano. A guarda pretoriana, ela era a guarda pessoal do imperador e era composta por cerca de 16 mil soldados de elite. Não era qualquer soldadozinho, não. Eram os melhores. 16 mil soldados de elite faziam a guarda do imperador romano. E eles ficavam ali no chamado pretório. Pretório era um grande local onde ficava o palácio do imperador. As pessoas mais elitizadas e próximos ao imperador, como os senadores romanos, por exemplo, eles ficavam no palácio, nessa região, chamada de pretório. E ali também ficavam todos os oficiais, os chamados tribunas de César, com suas famílias, habitavam no pretório. Então, ou seja, era um local que só tinha elite, só tinha os poderosos. E olha a palavra de Jesus, o propósito de Cristo caminhando para se cumprir na vida de Paulo. Amém, irmãos? Então, Paulo ele disse no 13, né? Ou seja, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram o quê? Conhecidas. Se tornou conhecidas por quê, irmãos? Porque Paulo pregou, e ele fala, né? Ele pregou para toda a guarda pretoriana. Olha só que interessante. Paulo, irmãos, ali preso, ele ficava sobre a escolta 24 horas por dia dos soldados romanos, dos pretorianos. Então conta-se, né, aí os estudiosos, os comentaristas, que esses soldados se revezavam em turnos de 6 horas. Então a cada 6 horas via um soldado e rendia o outro. E assim foi por 2 anos. E um detalhe, Paulo ele ficava preso, irmãos,
ligado ao soldado, por uma algema. Talvez havia uma corrente, né, para dar uma certa liberdade para Paulo andar, para Paulo fazer as refeições, para Paulo ir no banheiro, né? Esse tipo de coisa. Mas o fato é que Paulo ficava preso a um soldado. E aí, o que Paulo fazia? Já que eu estou preso ao soldado, e ele não desgruda de mim, eu vou falar de Cristo para ele. E Paulo, irmãos, ele falava para os soldados. Paulo, ele pregava Jesus para os soldados que o vigiavam. Não é? Então, meus irmãos, fazendo a chamada conta de padaria, que preciosidade. Né? Olha só, o Teco aí que é engenheiro, 365 dias, vezes 2 anos, nós vamos ter 670 dias. Né? Vezes 4 soldados, nós vamos ter 2.920 soldados que vigiaram Paulo no período de 2 anos. 2.920 almas que ouviram falar de Cristo. E quantas pessoas esses 2.920 soldados não falaram para suas famílias? Não falaram para outras pessoas? Quantas pessoas que iam visitar Paulo ali, Paulo não evangelizava, não falava? Por isso que ele fala aqui, né, que as cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Irmãos, isso é maravilhoso, porque Paulo está nos falando o seguinte: podem nos prender, podem nos isolar, o Estado, o governo pode fazer leis para tentar nos impedir, para tentar nos barrar. Mas Paulo está falando aqui, meus irmãos, que tudo isso pode acontecer, mas o Evangelho jamais será preso. O Evangelho jamais será preso. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E em todo e qualquer lugar que nós estejamos, passando por qual seja a adversidade ou circunstância, nós temos condições de pregar o Evangelho. Nós temos condições de falar de Jesus para as pessoas. Somos indesculpáveis, irmãos. Em todo e qualquer lugar nós podemos falar do Evangelho. Porque não é o Estado, não é o governo que controla a nossa fé e determina a nossa fé. O que determina a nossa fé é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho não pode ser preso. O Evangelho não pode ser preso. Por isso, meus irmãos, é uma riqueza tão grande, é um incentivo tão grande. Nosso coração deve se alegrar nisso. Por quê? Porque nós podemos, irmãos, falar de Jesus na enfermidade, falar de Jesus no desemprego, falar de Jesus frente a um problema no casamento, na família, falar de Jesus, irmãos, sendo perseguido, falar de Jesus sendo injustiçado, falar de Jesus sendo coibido, falar de Jesus sendo ridicularizado, falar de Jesus sendo objeto de chacota. Nós podemos, irmãos, falar de Jesus em todo e qualquer momento e em todo e qualquer lugar. Deus, que é o Senhor do Evangelho, Ele nos dá a estratégia certa. Por quê? Porque o Evangelho precisa avançar. Amém, irmãos? O Evangelho precisa avançar, assim como o relógio não para de avançar. Né? Então vamos lá. Glória a Deus, né? Então na segunda página, tem mais... Mas vamos lá. Bom, do 14 ao 18, irmãos, Paulo ele vai entrar agora numa parte que também nos traz assim, uma reflexão e entendimento muito importante. No versículo 14 ele vai falar: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade.
Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Irmãos, aqui é importante a gente entender algumas falas aqui de Paulo, para que a gente tenha um entendimento correto daquilo que ele está falando. Bom, primeiramente, irmãos, Paulo ele está falando o seguinte, tá? Ele escrevendo aos irmãos lá em Filipos, que a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar de uma forma mais firme, de uma forma mais ousada e intrépida acerca da palavra do Evangelho. Então Paulo ele está primeiramente falando o seguinte: meus irmãos da igreja de Filipos, aqui em Roma está acontecendo um mover espiritual. Eu estou preso, mas os irmãos estão motivados a pregar. Eu estou preso, mas os irmãos estão pregando o Evangelho com coragem, com ousadia e com intrepidez. Eu estou preso, mas o Evangelho não está preso, e os irmãos eles estão se enchendo de alegria e estão pregando e anunciando o Evangelho. Então, irmãos, isso é maravilhoso, né? Aquilo que muitas das vezes, pela ótica humana, pela estratégia humana, vai impedir a igreja de avançar, o resultado é o contrário. A igreja avança mais, o Evangelho, ele avança mais. Então, a prisão de Paulo se transformou, irmãos, num combustível, num fator motivacional para que os irmãos pregassem mais o Evangelho, com ousadia, com intrepidez e com alegria. Então, é isso que ele está falando. Então é isso, irmãos, que ele está falando aqui, que os irmãos foram estimulados pela prisão de Paulo. Ou seja, quando vem a dificuldade, irmãos, nós não devemos baixar a guarda. Quando vem as dificuldades, nós não devemos ficar morocochó, não. Quando vem as dificuldades, não devemos entregar os pontos. Mas quando vem a dificuldade, aí é que nós devemos nos posicionar na força do Senhor, no poder do Senhor, para poder levar o Evangelho adiante e manter firme a nossa fé e o nosso posicionamento em Cristo Jesus. Amém? Então isso, irmãos, é muito importante. E aí depois, agora no versículo 15... Paulo ele faz agora uma transição. Ele estava falando agora dos irmãos que estavam pregando o Evangelho, motivados pela sua prisão, mas agora ele começa a falar de outro grupo de pessoas que estavam também pregando o Evangelho, porém, irmãos, estavam pregando o Evangelho com a motivação errada, tá? Essas pessoas estavam pregando o Evangelho corretamente, não havia heresia no Evangelho que eles estavam pregando, mas o que Paulo está aqui criticando é a motivação pelas quais aquelas pessoas estavam anunciando Jesus. Por isso que Paulo, ele fala, eu não me importo, Jesus está sendo pregado, eu não me importo, ao contrário, eu me alegro. Mas Paulo, ele está se alegrando porque Jesus estava sendo pregado corretamente, irmãos. Não havia pregação de heresia, porque se tivesse Jesus, o Evangelho sendo pregado com heresia, Paulo, ele seria o primeiro a se levantar, porque ele fala, eu sou um defensor do Evangelho. Agora a gente precisa entender, por que Paulo, ele fala dessas pessoas que estavam pregando o Evangelho? Por inveja, por porfia, por discórdia, e suscitando tribulação à prisão de Paulo. Aqui nós vemos algumas pessoas, irmãos, e quais eram essas pessoas? Existem, por exemplo, dois comentaristas, Warren Wiersbe e John Motier, que eles são comentaristas renomados, né, nesse tema, um americano, o outro é irlandês, em que eles fazem um relato dessas pessoas, eu achei muito coerente mesmo. E quem seriam essas pessoas? Quando ele fala, pessoas invejosas. Antes, irmãos, da chegada de Paulo, havia pessoas na igreja, lá em Roma, que tinham um certo renome.
um certo protagonismo. Com a chegada de Paulo em Roma, o que acontece? Paulo, ele toma agora aquele protagonismo e aquelas pessoas começam a ter inveja de Paulo. Mesmo Paulo estando preso, elas ficam com inveja. Então, ou seja, eram as pessoas invejosas. Então, elas pregavam o evangelho, mas por inveja de Paulo. Paulo está pregando para os pretorianos, eu vou pregar também. Paulo está pregando para as pessoas que vivem lá, eu vou pregar também. Mas motivada por inveja. Depois, as pessoas que semeavam discórdia e contenda. Ou seja, Paulo, irmãos, ele sempre acompanhava as igrejas. Paulo acompanhava como as igrejas caminhavam. E Paulo tinha a característica, sempre quando havia problema de discórdia, contenda dentro da igreja, Paulo, ele exortava essas pessoas. Paulo ou enviava mensageiros, ou Paulo, ele escrevia até mesmo nas suas cartas, palavras de quê? De exortação a essas pessoas que semeavam discórdia no meio da igreja. Então, ou seja, essas pessoas, elas agora estavam pregando até mais, porque como agora Paulo está preso, então Paulo não vai mais nos exortar. Então eles estavam pregando, achando que Paulo estava morto, que Paulo era agora um zero à esquerda, porque estava dentro da prisão. Então, essas pessoas que semeavam discórdia e contenda, passaram agora a pregar, porque achavam que pelo fato de Paulo estar preso, eles não seriam mais exortados. Aqui fala as pessoas ambiciosas, e egoístas. Ou seja, havia no meio da igreja pessoas que tinham interesses pessoais em crescer, em ser o centro das atenções, em alcançar proeminência, serem reconhecidos como os tais, como os bambambãs daqueles dias. Então, essas pessoas, pelo fato agora de Paulo estar preso, elas achavam que elas poderiam agora ser aquelas figuras proeminentes no meio da igreja lá em Roma. Então eles começam a pregar. Só que Paulo conhecia essas pessoas e falam, esses aí, eles são as pessoas ambiciosas e egoístas e que estão pregando, mas porque eu estou preso. Mas deixa pregar. E aí, por fim, ele fala ainda, e ainda tem as pessoas que querem suscitar a minha tribulação nas cadeias. Esse era o grupo de pessoas que Paulo poderia considerá-las como doentes. Eram aquelas pessoas doentes, aqueles crentes doentes que se alegravam com o sofrimento do outro. Paulo está preso? Que legal! Tomara que ele aprenda agora. Aquele Paulo que fala demais, Paulo que é intrometido. Ele acha que ele é o tal, bem feito, agora ele está preso, vai ver o que é bom para tosse, vai ver com quantos paus faz a canoa, E ainda ficava falando para as pessoas, Paulo está preso, se ele fosse servo de Deus de verdade, não estava preso, estava aqui com a gente, Então, ou seja, esse grupo de pessoas, irmãos, eles queriam atingir Paulo, eles queriam levar mais tribulação para Paulo, ainda do que Paulo já estava vivendo ali na prisão. Por isso que Paulo fala, pessoas que julgam suscitar tribulação às minhas cadeias. Havia pessoas, irmãos, que queriam fazer Paulo sofrer ainda mais dentro da sua prisão em Roma. Então, por isso que ele vai falar isso, Mas o importante, irmãos, é que Paulo falou do dia 18. Todavia, o que importa? Olha só, irmãos, olha o tamanho da maturidade de Paulo. Todavia, o que me importa? Desde que Cristo ele seja pregado de qualquer modo. Esse qualquer modo, irmãos, não é um evangelho pregado com heresia, com distorção doutrinária, mas é o evangelho, irmãos, pregado de forma correta, mas pelas motivações erradas que as pessoas estavam tendo. Paulo, ele estava sendo tolerante. Jesus está sendo pregado corretamente? As pessoas estão ouvindo de Jesus, as pessoas estão entregando a vida para Jesus, as pessoas estão se interessando em conhecer mais do evangelho? Então, deixa eles pregarem, porque o que importa é que Jesus seja conhecido. Por isso, irmãos, temos que tomar cuidado. Tem muito lixo na internet, tem muito evangelho distorcido aí na internet,
Tem muito evangelho diabólico ensinado na internet. Mas tem evangelho, irmãos, que são evangelhos sérios que têm sido pregados por pessoas sérias e que pensam diferente. O pastor Glauco, ele sempre fala, e é algo importante, se eles não distorcem os pilares da nossa fé, os pilares doutrinários, mas se tem uma visão diferente, irmãos, dos tijolos que são construídos a parede, nós pensamos em construir a parede com tijolo deitado, outros pensam em construir a parede com tijolo deitado. Isso não importa, o que importa é que o fundamento, os fundamentos, os pilares não podem ser adulterados, não podem ser distorcidos. E muitas vezes, sem conhecimento, sem saber, sem ter causas, nós falamos e criticamos. Então, Paulo está nos ensinando que temos que ter maturidade. Antes de criticar, antes de falar e recomendar para alguém, não ouça isso ou aquilo, vamos procurar saber, né? E se for de fato, irmãos, constatado, é heresia, é o evangelho que destoa, a gente pode falar com toda autoridade, meu irmão ou fulano, não ouça, não dê crédito. Agora, irmão, se Jesus ele está sendo ensinado, se as pessoas estão conhecendo a Jesus e não estão indo para o caminho da heresia, deixa as pessoas pregarem. Jesus viveu isso nos seus dias, os discípulos preocupados, mestre, estão pregando, estão falando em teu nome. O que é que Jesus disse? Deixem eles pregarem, deixem eles falarem. É isso, irmãos, que Paulo ele está falando aqui. Não devemos ser coniventes e nem aceitar evangelhos heréticos distorcidos. Mas temos que entender, Cristo precisa ser pregado, porque é assim que o evangelho vai avançar. É assim que o evangelho ele vai avançar. Os irmãos acham que o evangelho que nós ouvimos aqui no Brasil é ipsis literis, o evangelho que é pregado lá na África? O evangelho que é pregado na Europa, o evangelho que é pregado na Ásia, o evangelho que é pregado na janela 1040 dos povos árabes, muçulmanos? Não. Existem algumas adequações para se alcançar aquelas pessoas. Mas o fundamento não pode ser mexido. Amém, irmãos? Está dando para entender? Amém? Bom, então, avançando... Então nós vemos agora o segundo bloco, que é um bloco pequenininho, que é a confiança no futuro. Versículo 19 e o versículo 20, Paulo ele vai falar: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aqui, meus irmãos, Paulo, ele vai falar ali para os irmãos algo que é muito importante. Ele vai expressar a confiança que ele tinha no seu futuro. Eu estou preso agora, mas eu sei que há um futuro para mim. Há um futuro para mim. E aí ele escreve falando aos irmãos de Filipos o seguinte: eu estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica, Paulo ele vai falar o seguinte: olha, eu creio que pelo poder da oração de vocês ao meu favor, eu posso ser liberto. Eu posso voltar à liberdade. Eu creio que Deus pode fazer isso através das orações de vocês ao meu favor. Eu creio nisso. Mas ele também, ele vai mostrar, irmãos, acima de tudo, aonde que estava a confiança dele. E pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, que me redundará em libertação. Se pela oração da igreja, Paulo ele estava falando, eu creio que eu vou sair daqui vivo, com vida. Agora ele fala, mas eu creio também na provisão
dos céus. Eu creio na provisão do Espírito de Jesus Cristo em minha vida para me fortalecer, para que eu venha passar até mesmo pela morte, pela condenação à morte, se for necessário. O Espírito de Jesus vai me sustentar e eu serei liberto pela morte. Aqui, irmãos, Paulo, ele nos mostra, né, o tamanho da sua maturidade, da sua confiança. Eu sei que eu vou sair dessa prisão, ou vivo, mas se eu não sair vivo, não tem problema. O Senhor Jesus, aquele que me chamou, Ele vai sustentar a minha vida, e eu vou passar aqui pela morte, eu não vou ser envergonhado, eu vou morrer, mas Cristo será glorificado. Então eu não me importo. Isso é profundo. Isso é profundo a gente entender e trazer para a nossa vida. Você falaria como Paulo? Você falaria? Você teria essa convicção para falar? Então, irmãos, isso é muito importante. Por fim, tá, irmãos, a última página, não eram 10 não, estava só brincando, tá? O microfone até parou de funcionar na hora, mas é a última. E aí nós chegamos no terceiro e último bloco, versículo 21 ao 26, onde Paulo ele vai falar sobre o dilema que ele estava agora enfrentando. E ele vai usar, irmãos, essa conjunção, porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, se de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, irmãos, esse é o terceiro bloco, intitulado Dilema, partir ou ficar. Então, esse terceiro bloco, Paulo, ele explica o segundo. Ele mostra aqui o porquê, se fosse necessário, ele passar pela morte para ser livre, para ele estava de boa. E aí ele vai explicar aqui nesse bloco. Olha, eu agora estou num dilema, vocês me colocaram, como diz, né, numa sinuca de bico, me colocaram na parede, que é o seguinte: se eu for condenado à morte, eu vou para Cristo, que é infinitamente melhor. É muito melhor estar com Cristo do que estar aqui neste mundo. Mas, enquanto eu estiver aqui, o viver é Cristo. E viver, irmãos, em Cristo e deixar Cristo viver em nós aqui, também é muito bom. Olha, vocês me colocaram duas coisas que são muito boas. Muito boas. Viver para Cristo e Cristo viver em mim, isso é maravilhoso. Ou eu ir para a eternidade e estar com Cristo. Eu não sei, mas, ainda que seja necessário, e por um tempo, por amor a vocês, e por amor ao avanço do Evangelho, que o Evangelho precisa continuar a avançar, se essa for a vontade de Deus, eu permaneço aqui com vocês. Eu permaneço aqui com vocês porque eu amo os irmãos, eu amo o Evangelho, eu amo falar de Jesus e eu quero ver o Evangelho avançar ainda mais. Agora, se Jesus me chamar para Ele, aí vai ser melhor, porque eu vou estar livre desse corpo da morte. Eu vou estar livre das cadeias, eu vou estar livre do sofrimento, eu vou estar livre de todo tipo de sentimento, de angústia que se vive aqui nessa terra, e eu estarei com isso me preparando
para ser glorificado e estar eternamente com Cristo Jesus. E isso é infinitamente melhor. Então, Paulo, no terceiro bloco, ele vai explicar, irmãos, ali o segundo, e vai então nos mostrar sobre esse dilema. Mas o importante, irmãos, aqui é que Paulo, ele destaca o seu grande amor pelos irmãos, o seu grande amor pela expansão do Evangelho, ao optar, se for necessário, eu fico mais um tempo aqui, eu fico ainda, eu permaneço, eu sofro, eu vou continuar, por amor à igreja e por amor ao Evangelho. Então isso, irmãos, fala muito ao nosso coração, amém? Então com isso, meus irmãos, aplicações. Em primeiro lugar, precisamos entender que a vida cristã deve ser vivida com alegria, independente das circunstâncias que nos sobrevenham. Ou seja, Cristo e o Evangelho, irmãos, eles estão acima de qualquer coisa. Amém? Em segundo lugar, como igreja devemos nos alegrar pela pregação do Evangelho e principalmente devemos nos empenhar para que o Evangelho avance através de nossas vidas, seja no âmbito individual, seja coletivamente, como igreja. E entender, irmãos, que Deus nos inseriu nesse maravilhoso projeto que é a pregação e a expansão do Evangelho aqui na terra. Nós fazemos parte desse projeto glorioso da expansão do Evangelho. E por fim, para reflexão pessoal de cada um de nós. Temos contribuído de forma efetiva para o avanço do Evangelho? Pessoas estão sendo alcançadas e transformadas por Cristo por meio da nossa situação? Por meio da nossa atuação? Então, meus irmãos, todo esse contexto que vimos do versículo 12 ao versículo 26 nos leva a essa reflexão. Nós temos contribuído para o avanço do Evangelho? Pessoas estão sendo alcançadas ou impactadas através da nossa vida? Então é uma pergunta para que a gente possa refletir, né? E pedir ao Senhor que nos ajude a entender essa grande realidade. Fomos chamados para a expansão do Evangelho. Amém? Fique de pé. Nós vamos orar.